E aí, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Luísa e aqui no Comunicólogos você aprende educação midiática com pluralidade de saberes para a sua autonomia. Para quem não sabe, eu trabalho como social media, sou formada em jornalismo e lá no Instagram, se vocês forem me seguir, vocês vão ver que eu tenho uma série chamada Estratégias que eu odeio, mas que funcionam, em que eu basicamente falo sobre estratégias de criação de conteúdo que eu odeio, mas que elas funcionam. É bem autoexplicativo. Eu faço isso, na verdade, com duas intenções. Primeiro, né, óbvio, de vender o meu trabalho. Então, eu trabalho com o meu público-alvo de empreendedores. Eu quero explicar para eles quais são as estratégias que existem no mundo digital, o que dá para ser feito, o que não dá para ser feito, quando que a estratégia ela começa a ficar zoada, sabe? Dar a minha opinião em relação a essas tendências que a gente vê de produção de conteúdo. E a outra intenção que eu tenho é justamente de fazer uma crítica de mídia, né? Pra gente estar mais atento ao que tem acontecido no ambiente digital e às vezes ver que é aquilo que a Julia Costa fala em Poetisas no Topo 3. Eles não querem algo bom, eles só querem algo que venda. Basicamente, são conteúdos que eles têm um teor um pouco mais técnico, com bastante humor, ironia e polarização também pra gerar engajamento, porque eu preciso vender meu trabalho, gente. Hipocrisia vende, eu tô querendo pagar minhas contas. O vídeo em si, que eu gostaria muito de colocar no meu Instagram, mas eu vi que ele acabou indo pra um lado um pouco complexo demais, aí eu preferi trazer no YouTube, é falando sobre a estratégia do inimigo comum, que é muito usada no marketing. Basicamente, nesse vídeo, eu quero fazer uma comparação, né, desse uso ético da estratégia do inimigo comum com o uso criminoso, né, em que ele é empregado, por exemplo, no contexto do nazismo. E como estamos em 2026, gente, é uma coisa que a gente vê acontecendo o tempo todo. Em algum momento a gente tem que falar um pouco mais sério sobre essas estratégias comunicacionais que são altamente destrutivas. Então, chega de enrolação, bora falar sobre essa estratégia de inimigo comum. Vou começar aqui falando sobre o uso ético, qual é a raiz, de fato, dessa estratégia, porque, né, veio antes do uso antiético, então é necessário dar essa contextualização histórica. Mas um exemplo famoso, muito famoso e bem atual de uso dessa estratégia do inimigo comum é a rinha do BK com o McDonald's. Eu, por exemplo, sou total time BK, inclusive BK, se vocês quiserem me mandar uma mensagem para me contratar para o time de marketing de vocês, para o time de redes sociais, é só me mandar uma mensagem, tá? Tô disponível. O BK, quando ele utiliza essa estratégia contra o McDonald's, o que ele tá fazendo é se diferenciar do seu concorrente. Basicamente tirar uma onda, falar que os meus produtos são melhores, os meus valores de marca são muito melhores do que vocês. E isso conecta muito com o público, porque tira uma onda, gera um engajamento, gera um entretenimento, né? Entretém a gente que é público em relação a isso e, claro, dá lucro pra marca, né? A base dessa estratégia ela é muito afinizada com estudos que o autor Gustave Le Bon realizou no século XIX. O que ele conseguiu verificar a partir das suas pesquisas é que os grupos eles se unem muito mais quando eles odeiam coisas em comum do que necessariamente quando eles amam coisas em comum. E isso ficou registrado no livro A Psicologia das Multidões, de 1895. E como Bandida Boa é bandida que disponibiliza PDF na faixa, ele tá aqui na descrição do vídeo. Esses estudos eles foram usados principalmente para poder entender melhor os movimentos operários e revoluções da época. E o marketing ele se apropriou dessa lógica principalmente para poder criar as comunidades de marca. Quando o BK ele rivaliza com o Mac, o que ele ataca é principalmente o conceito por trás dessa empresa McDonald's. Então são os ingredientes naturais do BK contra os ingredientes artificiais do McDonald's, o grelhado no fogo do BK versus o artificial da chapa do Mac, o rebelde descolado do BK contra o tradicionalismo, né, que o McDonald's representa por ser a principal referência de fast food no mundo. O debate gerado por toda essa discussão que é colocada na internet por conta do marketing do BK, ele gera esse senso de comunidade nos consumidores. E é por isso que eu pedi pro almoço um belo Whopper de plantas. Eu já comi, no caso, tá? Então é só sacola vazia.
Agora a gente vai pra parte negativa, pra parte criminosa, antiética do rolê. Porque uma coisa é quando conceitos são atacados, uma coisa é quando isso acaba gerando entretenimento pra gente, lucro pras empresas, coisa que não tá ferindo nenhum direito humano, sabe? Outra coisa é quando isso começa a ser usado como uma artimanha política contra grupos minorizados. Aí o Nossa Senhora! E aí eu vou ter que explanar aqui umas fofocas históricas, porque isso não vem do nada. Como vimos, essa estratégia ela não foi criada pelos nazistas, mas o que aconteceu é que eles elevaram ela ao extremo. Inclusive, ela se tornou um dos principais pilares da propaganda do regime extremista. E essa máquina de propaganda arrombada, ela era chefiada pelo Joseph Goebbels. Eu não sei se eu falei o nome desse filho da puta certo, ainda bem que ele já morreu, eu quero mais é que se foda. Não tenho o menor respeito por nazista e coisas do gênero. A lógica era psicologicamente simples e altamente destrutiva. É necessário pontuar aqui que nesse contexto de ascensão do nazismo, a Alemanha estava toda ferrada economicamente, levando culpa por guerras assim, primeiras guerras, aquelas coisas que a gente já aprendeu na escola sobre isso, que eu não vou me alongar muito, porque aqui é um vídeo que o foco é comunicação. Então, para unir esse povo todo fragmentado, era necessário apontar algum culpado para a situação, para ficar mais fácil para eles poderem dominar tudo. E na época eles decidiam que quem ia ser o foco desse ódio todo gratuito. Gente, quem que seria o foco? Os judeus, os negros, ciganos, homossexuais, comunistas, enfim, só nós grupos minorizados, né, gente? Como sempre. A propaganda nazista basicamente colocou esses e mais grupos sociais marginalizados como os culpados por todos os problemas que estavam acontecendo na sociedade. Tá faltando emprego? Culpa do judeu que saiu do país dele e quer ficar dominando o sistema econômico do nosso país. É por isso que os alemães não têm emprego, por conta dos judeus que estão, de certa forma, roubando eles da gente. Te lembra alguma coisa? Mas claro, né, se eu chegar aqui do nada e falar pra você odiar Jaguatiricas, você não vai odiar Jaguatiricas. Você vai falar assim, Luísa, que absurdo, animal bonitinho desse, olha que fofura, quero ter uma em casa. É aí que entra o poder de destruição nuclear da manipulação. Porque pra você ser induzido a acreditar numa pataquada, você precisa criar uma lógica burra, uma lógica com nenhum fundamento na realidade, sim, mas é uma lógica que seja emocionalmente impactante. E é nesse momento que essas narrativas de ódio, que não tem o menor sentido, não tem o menor fundamento, elas passam a ser vistas como aceitáveis. Então, basicamente, o que eles fizeram foi fazer o povo de imbecil. Ao culpar grupos com menos influência na sociedade por problemas que não tinham nada a ver com eles, o regime nazista apresentava uma explicação simplista para problemas complexos, o que facilitava e muito a adesão das massas. Mas como, gente, toda a desgraça que eu mencionei aqui, ela tá pouca? Sim, ela tá pouca. Não bastava só culpar as pessoas por esses problemas. Era necessário desumanizá-las também. Não só tratar o inimigo como um adversário político, mas como algo que precisava ser extirpado da sociedade, algo que, na verdade, era comparado a um vírus, uma doença, uma praga. E as palavras, elas têm muito poder, porque olhem os termos que eu usei, né? Vírus, doença, praga, são termos que evocam um sentido até biológico, por estarem muito atrelados a questões de fragilidades da saúde, algo que ameaça a nossa integridade física. Isso gerou uma mudança na percepção do público. O inimigo não precisava ser vencido num debate, ele precisava ser extirpado para a proteção da saúde do corpo da nação. Outra questão para você se preparar aqui para 2026, a propaganda focava muito no medo. E além de tudo, o inimigo era uma pessoa que queria muito destruir a família tradicional alemã, corromper a cultura, escravizar o povo. E aí eu acho muito... Agora sim, sem nenhuma ironia, sem nenhum afternoon e nenhum halô. É muito engraçado quando a gente vê europeus com medo de escravidão. O povo que é famoso por escravizar meio mundo. Mas quem sou eu para julgar?
É, né, gente? Às vezes a gente tem medo daquilo que a gente faz com os outros. Esse pânico moral todo gerava um senso de urgência e legítima defesa nas pessoas. Afinal de contas, se o inimigo é uma ameaça existencial, qualquer coisa vale para você tirar ele da sua frente. E é assim que a violência começou a ser vista como algo natural e justificável. Nessas mamadeiras de piroca. Ai, Luísa, mas esse povo era burro, eu sou muito inteligente. Eu jamais cairia numa estratégia dessas, numa argumentação dessas. Será? Fala aí, o que você achou da Erika Hilton assumindo a Comissão da Mulher esse ano? Você tá achando mesmo que uma mulher que cria a licença Maria da Penha, prevendo licença remunerada para vítimas de violência doméstica, é uma ameaça para as mulheres desse país? É sério que você diz isso no país que é o 5º no ranking mundial de feminicídio? Detalhe, se for traçado o perfil dos agressores dessas mulheres que foram vitimadas pelo feminicídio, a gente não vai encontrar, assim, uma presença esmagadora de mulheres trans. Longe de mim dizer alguma coisa, mas além de ser o 5º no ranking de feminicídio mundial, é o 1º lugar no ranking daqueles que mais mata pessoas trans e travestis no mundo. Acho que mulheres trans estão preocupadas demais tentando sobreviver do que ficar oprimindo mulheres cis. E se a gente for juntar o tico e teco, fazer um esforço mínimo, usar 1% do nosso cérebro, a gente consegue ver que nós, mulheres cis, temos muito mais em comum com mulheres trans na sociedade. Isso nos torna muito mais aliadas do que rivais, porque o mesmo machismo que nos mata, que fere a nossa integridade de todas as formas, é convertido em transfobia para elas. Então, não deveríamos compactuar com nenhum tipo de preconceito com pessoas trans. Nenhum. É isso. Então, se você caiu no golpe, insira aqui o grupo minorizado que você quer atacar. Estão ameaçando. Insira aqui o valor que você vai fingir que defende, mas não defende o suficiente para fazer uma rápida pesquisa sobre o assunto. Parabéns! Você está prestes a eleger o nosso próximo bigodinho brasileiro. De novo. Sugiro começar imediatamente o seu protocolo de desparasitação cerebral, aprendendo com as pessoas que realmente se dedicam a estudar e lutar por direitos nesse país. Agora eu vou dar algumas dicas comunicacionais em relação a isso. Primeiro de tudo, não pressuponha absolutamente nada sobre nenhum movimento por lutas de direitos nesse país, antes de pesquisar sobre a luta, sobre o contexto histórico deles. Então, se a questão é gênero, vai nas feministas. Ai, não gosto de feminismo, tem mulherismo africana. Ou cresce. Também tem essa opção. Se a questão é raça, movimentos negros, indígenas e, enfim, toda o arco-íris étnico que tá aí no mundão. Quer entender sobre acessibilidade, capacitismo, movimento de pessoas PCDs. Se a questão é sexualidade, máfia do alfabeto. Ai, Luísa, mas isso dá muito trabalho, eu não vou fazer. Gente, hoje em dia tem podcast, tem vários conteúdos gratuitos na internet, YouTube, PDFs, assim, tem um mar de informação que você pode ter acesso. Em vários formatos também, você pode acessar de forma rápida, simples e gratuita. Eu só vou fazer aqui um adendo em relação aos conteúdos de redes sociais, tipo Instagram, YouTube, porque tem muita gente que fica falando bonito, mas que quando a gente para pra ver a trajetória dessa pessoa, a militância dela é até a página 2, sabe? Não vai pra rua, não se engaja com movimentos, e também ela só vai até onde é conveniente pra ela, e já não é um discurso muito legal. Então, para não ficar caindo em ladainha de militonto, coloca ação antes do discurso. Inclusive, eu vou deixar aqui algumas fontes confiáveis na legenda. Luísa, mas tem gente que não tem acesso à informação e não tem tempo, porque... Ô, Fih, você não tá aqui vendo até agora esse vídeo? Então você tem acesso. Porque se você chegou até o momento desse vídeo, você pode muito bem ir na legenda e ler um artigo, sabe? Que eu usei para embasar o roteiro desse vídeo.
Você não precisa se limitar também ao que estou expondo. Você pode pegar e fazer pesquisas por conta própria, para comparar, para ver se o que eu estou falando realmente faz sentido ou não. Você está tão preocupada assim com a falta de acesso dos outros, você faça o trabalho de espalhar as fofocas históricas também para as pessoas. Porque é isso, infelizmente a gente vive num mundo muito desigual, que apesar das pessoas elas terem um amplo acesso à internet, a gente tem que questionar um pouco da qualidade desse acesso, quais são os tipos de conteúdo que estão sendo mandados para elas por conta do algoritmo, né? O algoritmo tem várias questões um pouco complicadas, então tem isso também de não é todo mundo que vai, por exemplo, receber conteúdos mais intelectualizados por conta do próprio modelo do algoritmo. Mas se a gente quer de fato romper com essas desigualdades, a gente tem que pegar e fazer alguma coisa. Eu, por exemplo, sempre que eu posso, tô conversando com a minha família sobre esses temas, sempre que surge o assunto. Muitos vídeos que eu faço, eu divulgo também no grupo da família, eu faço muito isso pensando realmente no meu convívio com as pessoas, principalmente as pessoas mais velhas, né, que vieram de contextos educacionais completamente diferentes. E se você realmente... Eu não acredito que a informação ela possa ser difundida assim pela internet. Vai pra movimento social, cara. Vai pra rua. Não fica enchendo o saco na internet. Sabe? Você quer reclamar ou você quer resolver as coisas? Espero que você queira resolver as coisas. Então, assim, cada um vai fazendo aquilo que pode no seu canto, mas é importante não ficar enchendo o saco do coleguinha. E lembre-se, sempre que você vê estratégia do inimigo comum, dentro desse contexto político, pense, nem sempre o inimigo do seu inimigo é o seu amigo. Às vezes é só um filho da puta querendo te transformar num lixo humano igual ele.